Olá, comunidade! Estamos aqui com mais um programa Montenegro em 3x4 e hoje recebendo aqui a visita de duas pessoas maravilhosas, né? Que há tempo já eu conheço aqui da comunidade. Tivemos agora a oportunidade de receber aqui no nosso programa a Camila e a Jordana. Camila, Jordana, quero agradecer vocês. Obrigado por aceitarem o convite, estarem conosco aqui conversando no Montenegro em 3x4. Nós que agradecemos, Ezequiel, o convite. Estamos muito lisonjeadas com essa visão, né, que a gente está podendo dar mais ainda para o nosso grupo. E vamos aproveitar essa oportunidade para a gente conversar bastante sobre essa pauta que é bastante importante. Obrigada mesmo. Isso aí, Jordana. Obrigado. Muito obrigada. Bem-vinda, Camila, também. Obrigada. Faltou o Alexandre, né? Sim. Parte do grupo também, não pôde vir, mas fica aqui o nosso abraço para o Xande, que vai estar nos assistindo aí, né? Sim, está em essência. Está, é. Então, gente, estou recebendo aqui as meninas que, junto com o Alexandre, compõem um grupo chamado Montenegro em Negrito. Eu conheci esse grupo já no ano passado, talvez antes, e conheci através das redes sociais, do material de publicação, né, que vocês circulam lá. Não sabia quem era exatamente o grupo. Foi depois conversando com o Alexandre, né, que constatamos que são vocês, né, maravilhosos, publicando este conteúdo e trazendo vozes negras para o debate, né, a negritude, a caminhada do povo negro, o combate ao racismo. Enfim, um assunto de extrema importância para nós. Por isso o convite, assim. Queria que vocês contassem um pouco para nós como surgiu o Montenegro em Negrito, de onde vem essa ideia, né? Quanto tempo ele existe. Muito bem, então assim, Ezequiel, na verdade a gente é um grupo, né, de amigos, um trio de amigos. A gente vem há muito tempo juntos conversando, a gente passou por formação docente nesse meio tempo. Né? Nós somos jovens ainda, mas já temos um tempo de caminhada. Três professores. Três professores. Somos três da área da educação. Nós duas pedagogas, o Alexandre biólogo, mestrando em educação também. E nós, desde sempre, era uma pauta que a gente tinha nas nossas conversas informais. Encontro de amigos, vamos falar sobre isso. Nossa, o que está rolando, o que está acontecendo, falando sobre racismo, sobre as questões raciais, sobre estudos, sobre tudo que vem se levantando, né, dentro do nosso país sobre esse assunto. E aí, vamos conversando, e aí chegou um tempo ali, o ano passado, um advento de lives, a gente então resolveu tornar público as nossas conversas, né, aquilo que a gente já vinha conversando há muito tempo, já vinha querendo trazer isso para outras pessoas, a gente queria compartilhar um pouco e também saber o que as pessoas têm pensado sobre isso, porque isso é importante. E através das lives a gente conseguiu, né? Foi bem legal, foi muito importante. Assim, a gente está um pouco parado agora, porque o Xande está dando aquela terminada, né, na tese dele, mas é um grupo assim, totalmente, vamos dizer agora que informal, mas que trouxe uma formalidade para esse assunto que precisava. Acho que foi super importante, foi diferente o modo, acho que foi isso, assim, essa questão de não ser burocrático, né, como a gente havia conversado antes, mas foi tranquilo e foi surpreendente o retorno que a gente tem tido, né? Sim, sim. A gente sempre foi, como a Jordana colocou, a gente se chama de Mana. Então a gente sempre foi uma coisa muito presente e quando tu, enquanto cidadão negro, né? Eu mexi no microfone. Não tem problema. Enquanto tu se reconhece como negro, um cidadão negro no país que a gente, né, vive, é importante, tu sempre sabe que debater esses assuntos é necessário, né? É em casa, né? Há várias movimentações, a gente às vezes acredita que o movimento negro, ele é um movimento organizado, mas ele nasce nas casas, ele nasce nas famílias, né? Ele participa, a minha formação, assim, enquanto pessoa, sempre foi uma coisa muito presente, a consciência, né? Da presença, do racismo, de toda a situação que a gente enfrenta historicamente. Né? Então sempre foi uma pauta entre nós, assim, nos nossos assuntos. E há necessidade de se colocar, né, se posicionar. Eu achei sensacional, assim, primeiro o nome, Montenegro em Negrito.
Achei demais, assim, uma baita sacada, né? Muito bacana. E pensar, assim, essa coisa Montenegro em negrito, assim, esse histórico, né, do povo negro na nossa cidade. Nós falávamos aqui, agora antes de começar o programa, a Sociedade Floresta, né, gente? Quantas cidades tem essa sociedade cultural que carrega uma história de resistência, né, de extrema importância, assim, dentro de uma comunidade e que nem sempre, assim, tá na vitrine, que nem sempre é reconhecida. Bom, tá aí as gurias fazendo, né, brechó e tentando custear uma reforma que deveria receber um amparo e uma atenção muito maior, porque Com certeza. né, é um espaço que abriga ali uma história, né, centenária. Então, assim, é de extrema importância pensar isso, assim, a vivência, né, do sujeito negro nessa cidade, assim, o quanto esse sujeito negro construiu essa cidade, né, e onde fica. E eu percebo no material que vocês publicam, gurias, assim, que tem debate, né, vocês têm estudo, vocês têm ali leitura e aí jogam para a sociedade um pensamento. Né? É uma metodologia dos profs, né? É uma escolha, é uma maneira de pensar um movimento. Como é que acontece esses encontros? Bom, é que nem tu colocaste, né? Faz parte da nossa vivência enquanto professor, né? As nossas lives, elas são todas planejadas, elas são discutidas, os assuntos, os temas, né? A gente tem esse costume, a gente tem encontros para discutir, né? O ano passado eram mais frequentes, atualmente a gente resolveu fazer um por mês, né? Um mensal, por causa dos compromissos pessoais. Mas sim, tudo a gente discute, a Jordana que está mais à frente da página no Instagram, né? Mas todas as abordagens que a gente, tanto nas lives quanto ali no conteúdo que a gente divulga, tudo sim é pensado, é planejado. Às vezes sai de uma forma espontânea, assim, alguma coisa que a gente achou interessante, a gente tem um grupo no WhatsApp que a gente troca, manda uma mensagem, alguma coisa que viu interessante e a gente aproveita esse espaço para estar discutindo, propondo discussões, né? Propondo reflexões. E é bem isso, assim, Ezequiel, é a questão da nossa reflexão e trazer à luz e levar para outras pessoas, realmente, assim, ó, o que você está pensando sobre isso, entendeu? Porque, às vezes, a gente fica tão no nosso mundinho e fica pensando algumas coisas assim, ó, não é para tanto, pode ser um mimimi, pode ser... Mas tem questões históricas muito fortes, muito profundas, e isso a gente precisa trazer, sabe? Então, a página no Instagram é também de confronto, né? Não pensem assim que, sim, vai te tirar da tua zona de conforto, né? Vai te trazer um confronto, porque precisa ser discutido. E a questão das lives, que nem eu havia dito antes, né? A gente trouxe alguns conhecimentos que a gente tem prévios, a gente teve que estudar muito também, teve que voltar a estudar muito para falar nas lives, e aí então também saber das pessoas o que elas estão pensando, porque ali tem uma interação, né? E depois também tem uma interação. Nossa, foi muito interessante, ou então não gostei muito daquela pauta. A gente sempre tem um retorno, né? Mas é preciso ser dito. Então a gente traz essa parte assim, vamos lá, gente, vamos se mexer, a gente precisa tratar sobre esse assunto. Perfeito. É um assunto que não pode mais ficar no limbo, sabe? Ele precisa ser visto. E sobre a Sociedade Floresta, a Camila teve mais tempo, assim, dentro de vivência, e eu aprendi muito com ela sobre isso. É um espaço, assim, ó, histórico e que a gente não pode deixar morrer, não pode deixar esquecido. A gente, principalmente, agora tem que trazer isso, né? Tem que mostrar para as pessoas, para a nossa sociedade, que ela está lá e ela fez um trabalho excelente e está tentando voltar para não ser esquecida, né? É imprescindível para a nossa história enquanto montenegrense, a gente precisa saber. Exato. Sabe? Exatamente. De formação de cidadão. Então, é um espaço incrível, assim, que... Ele é centenário, né? É. Ele foi fundado, documentado, em 1916. Olha só. Só que mas a organização, e ainda a gente discutia esses dias, quanto tempo veio essa organização?
né? Ah, sim, até ser fundado. Para um No grupo papel. de negros conseguir fazer um registro Naquele naquela tempo. época, em 1916. Então, quanto tempo antes ela já estava organizada? Imagina. Né? Enquanto sociedade. Agora, tu sabe, vou abrir para vocês assim uma reflexão. Eu entrevistei aqui a Isabel, maravilhosa, falando de carnaval, falando de samba, falando... E assim, né, ao decorrer da entrevista, questionando ela, assim, mas me conta, Isabel, como é que era a tua juventude, os espaços onde você se reunia, né? Ah, na Sociedade Floresta. Mas eu queria saber, assim, da cidade, né, quais os pontos. Né, e provoquei de novo, tá, mas Isabel, e onde... Na Sociedade Floresta. E aí a gente percebe também a questão da segregação, a questão do racismo e a importância de um espaço como esse. Sim, era a nossa cidade floresta, era onde, né, os negros eram acolhidos, era onde se sentiam, né? Quer dizer, a importância desse espaço, né, para a resistência, para a luta, as articulações que aconteciam lá dentro. E também é muito curioso do Sociedade Floresta, porque ele tem uma trajetória de mulheres à frente, né? Agora eu acho que quem está à frente é uma mulher, é a Letícia, né? Também a gestão passada, eu acho que também é. Sim, então, assim, as mulheres extremamente articuladas e colocando ali o debate e mantendo, né, a história desse espaço. Quem fundou ela? Foi uma mulher. Foi uma mulher, né? em 1916. Imagina. Então, assim, popularmente, né, a história mais conhecida sobre a floresta é esse cunho recreativo que ela tem. E, na verdade, por causa, né, da segregação, porque os negros não conseguiam frequentar clubes, né, aqui, clubes sociais aqui dentro da nossa cidade, que tinha essa segregação, assim, velada. Tinha ou ainda tem? Assim, tão explícita, Não, mas... eu acredito que não. Né? Mas a gente sabe. A gente sente. A gente sente aquilo que não é dito. Os lugares que a gente é aceito ou não. A gente sabe. Não, a gente sempre sabe. Tá aí a importância, né, gurias, de grupos como os de vocês. Com certeza. Assim. De trazer, eu acho que mais de trazer esse debate, que nem a Gerana colocou, o tratar. Né? Vamos falar sobre isso. Isso, o tratar pra gente poder avançar. Né? Agora, tu disse uma coisa muito interessante, Jordana, dessa coisa assim do... porque às vezes a gente fica pensando que é o mimimi, ou talvez é... E nós estamos sendo convencidos a isso por um grupo de pessoas, né? De que as nossas dores são mimimis, de que as nossas dores são vitimizações, assim, eu falo isso, né, do meu lugar, de um homem branco LGBT, né? E eu acho que mais difícil, assim, a gente conseguir dentro dos nossos coletivos nos reconhecer enquanto sujeito. Eu falo isso, assim, para os meus, né? Se reconhecer enquanto sujeito gay, se reconhecer enquanto mulher lésbica, né? Se reconhecer enquanto homem negro, porque eu acho que parte daí, né? O empoderamento do sujeito. Né? E não é um processo muito fácil. Não é um processo muito fácil. É contínuo. Eu te digo, assim, que cada vez a gente vai descobrindo coisas novas e coisas que a gente precisa resistir, que a gente precisa retomar. Não é fácil, ao mesmo tempo também, Ezequiel, que eu penso o seguinte, que também não são só os lugares de dor, a gente tem os lugares de resistência. A gente tem um legado muito grande. Um legado, a gente tem uma história para contar, a gente tem mais do que isso para dizer, sabe? E a gente também pode ser o futuro. Então, a gente pensa assim, é importante, respeitamos, claro, a gente se acolhe, é importantíssimo, mas é também outras coisas que a gente precisa mostrar, sabe? Então, o nosso grupo, como o primeiro grupo de acolhimento, assim, é fundamental, é o Negrito, a gente se apoia, a gente se atende, se incorpora, a gente se gosta como amigos, mas essa questão racial é fortíssima, né? E tanto que a gente trouxe... E a gente entende, né, o nosso lugar enquanto estar pautando. Né? A gente tem que se posicionar. A gente falava muito e chegou um momento que a gente disse, tá, mas o que adianta ficar falando entre nós? Vamos furar essa bolha. Chegou vamos botar pra fora. E a gente tem uma linha, né, assim, de reconhecer o passado, corrigir o presente para projetar o futuro. A gente tem essa linha, assim, a gente precisa conhecer a nossa história, a nossa origem, o que aconteceu de bom, de não tão bom,
e é agora que a gente tem que atuar, né? E pra gente poder planejar um futuro. Boa. Demais, gurias. Nós chegamos já no momento do nosso intervalo. Nós vamos fazer um breve intervalo. Continuem aqui conosco, porque voltamos para seguir essa conversa aqui com a Camila e a Jordana. Isso aí.